Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Construir. Esse mês em específico comemoramos o Novembro Azul, né, o combate ao câncer de próstata, e também uma data extremamente importante que é o quê? O mês da consciência negra no Brasil, no nosso país. E hoje temos o prazer de trazer para também dar ênfase e destaque a esse assunto de extrema relevância, a arquiteta e urbanista Thaís Borges, especialista em habitação e mestre em engenharia urbana e conselheira do CAL, que vai nos dar um parâmetro, vai nos mostrar alguns cenários que nós entendemos que é importante para o estudante de arquitetura, para a construção civil como um todo, para novas tendências e mostrar do tão quanto é importante essa situação de inclusão social, mas com carinho, com apego, com acolhimento, e algo que seja realmente relevante para as demandas. Thaís, bom dia, seja muito bem-vinda. Eu quero agradecer extremamente aí a sua presença, né? Prontamente nos atendeu com uma simpatia, uma pessoa extremamente de fácil tato, que eu costumo de lidar por toda a sua atenção, e também trazer esse enfoque, né, tão importante que é esse assunto que vamos abordar. Então, Thaís, fica à vontade, a palavra é sua. Obrigada, Juliano. Prazer é todo meu de estar aqui. Uma alegria muito grande. E realmente é um mês muito especial, sim, uma data muito sim, especial. E eu fico muito feliz por poder compartilhar um pouquinho com vocês. E a gente pode aprender juntos aí, porque esse é o caminho, né? De construção conjunta. Conjunta, porque eu acho que assim, desde quando a gente comentou sobre, eu acho extremamente importante, né, trazer isso e mostrar que a gente pode atender diversas demandas, né, com diversos profissionais, tão quanto às vezes capacitados, né, que possam mostrar tudo o que é importante e também trazer essa história tão linda que faz parte do nosso cotidiano. Exato, exato. Nós temos muitas áreas dentro, sim, da arquitetura e urbanismo e muitos profissionais, né, muitas culturas que precisam ser atendidas, uhum, e que nós precisamos olhar para isso, né? Então, existe um trabalho muito grande, tanto do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, como em geral da sociedade, na formação dos nossos arquitetos e urbanistas, perfeito, de trazer isso à luz, né? Colocar, uhum, eu costumo dizer que a gente precisa colocar um holofote bem grande em todas essas temáticas, para que as pessoas fiquem sabendo de tudo isso e considerem a importância disso. E também dê a importância, exato, né? Exato, exato. Porque até o ponto de saber que é importante é uma coisa. Agora, dar a devida importância é outra. Exato, exato. Né? Porque acho que a gente tem que, de certa forma, mostrar, né? Eu até brinco, né? O Junião que está nos acompanhando vai entender. O professor Pedrão da aula que a gente chama ele carinhosamente de professor Pedrão, deve ter 2 metros e... Pedrão, 2 metros e 5, né? Morenão, alto, mas de uma me arrepia, de uma gentileza, de uma sutil, de um acolhimento. Eu falo para ele, né? Eu encontro ele nos corredores, Pedrão, um abraço. Eu encontro ele nos corredores e falo, Pedrão, é o melhor abraço porque eu abraço ele, eu tenho 1,80 m. A hora que ele me abraça, eu falo, Pedrão, que abraço gostoso. Então a gente, é isso também, é o respeito pelo próximo. Exato, né? Exato. E aí, pensando um pouco nisso, sobre essa importância que nós estamos falando, né? Eu acho que é importante a gente pensar, né? Por que pensar em arquitetura e urbanismo dentro desse contexto, sim, de consciência negra? Sim. Por que é importante isso? Uhum. A partir de qual olhar, né, pensar arquitetura e urbanismo em relação a essa consciência negra? O que uhum, seria isso? E quando a gente olha, como você está dizendo, né, sobre o respeito pelo próximo, se a gente observar, não precisa de ir muito longe, a gente consegue observar os diferentes contextos sociais, uhum, dentro da organização social e estrutural das cidades, da arquitetura, da oferta de arquitetura. Com certeza. Né? De arquitetura de qualidade e como que isso impacta a vida social
né, dentro das cidades, a construção, o planejamento urbano, a oferta de serviços, de infraestrutura. Então, quando a gente pensa nesse contexto de consciência negra, né, do atendimento a essa população, e não só isso, né, como a abertura do mercado de trabalho para as oportunidades, né? Exato. Sobretudo para os arquitetos e urbanistas que conhecem essa cultura, essa realidade, que possam atender especificamente essas demandas, é importante a gente pensar onde é que estão essas pessoas, quais são as necessidades delas, né? De que contexto que viemos. adequação precisa. Exato, exato. É assim, do mesmo jeito que é delicado, é prazeroso, né? Exato. E a gente precisa ter em mente que a arquitetura é para todos, né? A arquitetura é construir cidades, construir espaços para todos. Entregando sonhos, eu costumo dizer. Isso, construindo sonhos, né? Entregando sonhos, é verdade. Eu acho uma palavra, porque eu costumo dizer, né, que está faltando um pouco de humanização na arquitetura. Isso. Olhar a arquitetura para pessoas, de acordo com as necessidades dessas pessoas. Sim. E aí isso é possível quando a gente entende quem é essa pessoa, qual é a necessidade dela, né? De onde ela saiu, para onde ela quer ir, quais são as expectativas. E aí a gente consegue, então, atender essa necessidade. Porque na nossa sociedade nós temos contextos sociais diferentes, culturais diferentes. Então, não dá para ter uma receita de bolo que atende todo mundo. Né? Uma arquitetura que é para todo mundo, que eu posso fazer tudo igual em todo lugar e vai dar tudo certo para todo mundo. Não é assim que funciona, né? E também precisa ser entendido que deve-se ter essa flexibilidade. Com certeza. Porque senão eu crio uma redoma, eu me fecho numa bolha, né? Então é legal. Eu gosto disso, eu gosto. Pensar um pouquinho na arquitetura a partir desses contextos históricos, né? Por exemplo, se a gente pensar, puxando mesa a consciência negra, essa arquitetura ancestral, por que a gente pede isso? Esse contexto cultural, histórico. Veja, a arquitetura africana é a base da nossa sociedade. A gente está falando de Egito, de construção de cidade, com tecnologias que, se a gente for olhar para a época, a gente fica maravilhado. Como que eles conseguiam fazer tantas coisas, né? Coisas tão incríveis. Sem equipamentos que... Com pouquíssima tecnologia. Exatamente. Ou, assim, aos nossos olhos, pouca tecnologia. Para a né? época era... A época. Sim. Mas é extraordinário. Então, nós vemos ali construção de cidades com usos de tecnologias incríveis à época, né? Cálculos maravilhosos e todas elas no contexto africano, né? No berço da nossa sociedade, né? Berço da humanidade. Então, a gente precisa trazer essas raízes e trazer para o nosso contexto também. Porque no Brasil nós temos essa cultura, essa construção a partir dessas raízes africanas, culturais, que fazem parte do nosso histórico, né? Que nós temos aqui uma construção de cidade feita a partir de um pensamento escravagista, que segregava a população escrava e que não era vista como população, que era vista como mão de obra, então não tinha o lugar de morar, não tinha o direito de morar. Sim. Né? E era totalmente apartada do restante da sociedade, dos serviços sociais, da infraestrutura urbana. E quando essa população deixa de ser escrava, para onde essa população vai? E aí a gente começa a ver a construção de cidade a partir disso. Por que surgem as favelas? Porque a gente precisava colocar essas pessoas em algum lugar. Por que a gente tem periferia? Quem são essas pessoas que moram nas periferias? Por que a oferta de serviço, de infraestrutura é diferente de acordo com esse contexto social e cultural? Demandas diferentes, né? Demandas diferentes. Sem devidas atenções. Exato, exato. Então, nós temos esse contexto cultural, né, dessa arquitetura e urbanismo africana, que vem para o Brasil, que vem para as Américas, e aí aqui a gente tem a construção de cidades a partir dessa população, né? Mas aí a gente tem um apagamento, porque, por exemplo, quem são esses profissionais que construíram as cidades? Quem são essas pessoas? Por que a gente não escuta falar de um arquiteto urbanista lá de 1900, 1800, que construiu, que fez, né? Então,
Onde estão essas pessoas? Por que estão tão longe nas periferias, tão isoladas do restante da cidade? Então, pensar nessa consciência negra também é parte desse entendimento cultural, de onde nós saímos. De onde vieram, onde estão e para onde vão. Para onde queremos ir, né? Para entender para onde a gente quer ir, a gente precisa entender o cenário atual. Entender as demandas que existem, quem são essas pessoas que precisam ser atendidas, como que eu posso atendê-los, como você disse, as demandas reais dessas pessoas. Então, pensar nessa consciência negra também é entender esse contexto todo. Não tenho dúvida. Uma coisa que veio aqui à tona na minha cabeça agora, uma coisa que eu acho que está muito em alta para aqueles que nos acompanham, vão nos acompanhar e vão nos assistir, e que gostam, por exemplo, de minissérie. Bridgerton. Sim. Traz muito essa questão, né? Dessa inclusão. Eu acho fantástico isso. Sim. Né? Então, assim, realmente precisa entender todo esse contexto que você está pontualizando para a gente realmente dar mais valor. Que a gente tem excelentes profissionais em todas as áreas, em todas as esferas, de todos os credos, claros e cores, né? Então, Sim. Por que não Exato. mostrar isso? Exato. A gente precisa colocar mesmo um holofote em tudo isso, né? Nos profissionais, nessa arquitetura vernacular, que muitas vezes é vista como algo de menor valor, né? E não é, né? Não é. Né? Como a gente falou lá, a arquitetura do Egito continua lá de pé, linda, né? E a gente sonha em poder ir lá, conhecer, visitar. Mas pensar de trazer isso para o nosso contexto social, às vezes é meio... causa um estranhamento, né? É uma brincadeira que às vezes eu faço, né? Como fiz até recentemente eu estava num lugar, eu e alguns poucos e próximos amigos, e aí nós presenciamos uma situação de uma pessoa que estava meio bravo com um atendente, um garçom, né? Numa outra situação, que estava atrasando. Eu pensei comigo assim, eu falei, rapaz do céu, você imagina se aquele rapaz garçom, né, tivesse tido a oportunidade que aquele outra pessoa teria tido. Talvez os papéis seriam invertidos, né? Não seria o outro que estaria ali servindo. Então, assim, hoje eu procuro, né, que nem meu menino vai fazer 3 anos, então, mas a gente mostrar essa questão também por as oportunidades. Sim, eu lembro que durante a minha graduação, quando eu fazia estágio, eu tive um mestre de obras que eu falava, meu Deus do céu, esse cara aqui, se ele fosse um engenheiro, se ele fosse um arquiteto com essa experiência que ele tem, aonde que esse cara estaria, né? Sim. Então, sim, eu acho que a gente respeitar realmente o próximo, aprender com o próximo, né? E eu costumo falar, né? Usar a peneira da vida. Exato. Faço a minha peneira, o que serve, o que não serve, né? Posso estar errado, às vezes, de pegar algo que é melhor, mas... Sim. Mas é a sua peneira social, cultural, a partir da sua vivência. Exatamente. Então, eu acho isso aí bem importante. Sem dúvida, sem dúvida. A gente precisa mesmo olhar atentamente para essas questões. Sim. Pensando um pouco dentro do Conselho de Arquitetura, é um pouco disso que a gente tem tentado fazer. Então, hoje, dentro do Conselho, nós temos uma comissão de políticas afirmativas, que é a CEPAF, onde eu tenho atuado nessa gestão. Sim. Que é uma comissão que foi criada justamente pensando nessa necessidade. Então, essa necessidade de ampliar o número de arquitetos e arquitetas negros e negras, arquitetos e arquitetas que trabalhem nas periferias, mas não só nas periferias. Sim. Porque também não dá para pensar que o arquiteto negro e negra só vai trabalhar... Não. Aí a gente já começa... A segregar novamente. Exatamente, Pensar que o arquiteto e urbanista, ele pode atuar em qualquer lugar, independente de raça, né? De cor, da cultura que ele vive. Então, ampliar mesmo o acesso à arquitetura, tanto para o estudante de arquitetura, para ele entender que a arquitetura não é uma questão de elite,
é para todos, Sim. a construção de cidade é para todos, e também entender que o arquiteto ele pode chegar em todos os lugares. Então, é a arquitetura para o arquiteto e para a sociedade. Então, a CEPAF, que é a Comissão de Políticas Afirmativas, ela tem atuado nesse sentido, e ali a gente tem discutido ao longo Começamos esse ano, é uma comissão muito jovem ainda, mas já temos trabalhado bastante. Temos focado nisso, assim, de entender quais são as demandas da sociedade, por que a gente tem poucos arquitetos urbanistas negros e negras, para a gente tentar ampliar isso. Mas os números realmente são pequenos? São pequenos. Ou não tem procura? Como que você visualiza isso, Thaís? Juliana, nós fizemos um atlas, né, que é Tá. um mapeamento a partir, sobretudo, do CICAL, né, que é a nossa rede de dados dentro do Conselho, Tá. que é onde todos os arquitetos que têm registro profissional estão cadastrados ali. Perfeito. Então, infelizmente, a gente não consegue pegar todos os arquitetos porque alguns não têm registro no Conselho. E isso também faz parte desse mapeamento, né? Que a gente não consegue... Por que esses arquitetos não têm o registro, e até esse assunto foi bom você ter mencionado, que eu vou até marcar aqui, por um segundo momento, Sim. a gente entender o porquê do registro, né? Da Exato. falta do registro. Exato, ótimo. Muito bom, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E esses dados que nós conseguimos a partir do CICAL, que inclusive estão publicados, né? E depois a gente pode ter acesso, tem um atlas Legal. que vocês têm acesso dentro do site do Conselho de Arquitetura do Estado de São Paulo. Ele mostra que dentro do Estado de São Paulo, somente 28% dos arquitetos urbanistas são negros e negras. Então, é um percentual baixo quando a gente pega a proporcionalidade de negros e negras dentro da sociedade. E também até baixa pelo número de arquitetos. Exato. Então, se a gente pega a maior população do estado, se declara negro e pardo. E aí, quando você pega os profissionais de arquitetura, eles são só 28%. Então, não reflete o número total da sociedade. Será que, às vezes, ele deixa de se autodenominar negro ou pardo por conta do mercado? Eu acredito que pode acontecer. Olha que sim, interessante. Isso, que alguns arquitetos não se denominem assim. A gente tem a questão do colorismo racial, né, da pele. Então, tem os negros, tem a pele um pouco mais clara e alguns acabam não se declarando, embora eu tenho muito orgulho de dizer que sou negra mesmo. E eu acho que a gente precisa declarar isso mesmo, sem medo. Sim. Mas, por exemplo, na nossa regional, que Araçatuba está dentro da regional de Rio Preto. É uma regional super enorme. Mas também depois eu vou dar um spoiler sobre a região de Araçatuba. Mas isso é um spoiler num segundo momento também. Isso aí. Na nossa região, na nossa regional, só 19% dos arquitetos se declaram negros e pardos. Então, é um percentual muito baixo, né? É um percentual muito baixo. Se a gente falar num número aí... Vou chutar um número aleatório para criar só um pensamento, tá? Vamos imaginar que na nossa região tenhamos aí, 10 mil arquitetos. Então, nós estamos falando em 1.900. Exato. É um número bem baixo. É um número bem baixo. Eu vou recuperar isso e depois, num segundo momento, eu te falo exatamente quantos são. Sim, mas eu trouxe só os percentuais. E então, assim, nós temos um número baixo. Os matriculados nas instituições de ensino, também o número de alunos negros e negras é baixo. Sim. E a minha leitura é que parte muito, Juliano, dessa ideia de que a arquitetura é elitizada. Concordo, né? De que a arquitetura é aquela que sai na revista. Então, não é para mim. Sem pensar na humanização que a gente citou um pouco antes. Então, existe esse pensamento cultural de que a arquitetura não é para mim, eu não posso ser arquiteto porque eu venho da periferia, porque eu não sou rico. Sim. E não é isso, né? A arquitetura é democrática, é para todos. Qualquer pessoa pode cursar arquitetura, desde que ame a profissão e queira, de fato, segui-la. Até eu te citei um caso, né? Quero até mandar um abraço para uma grande aluna nossa, a Madalena. Sim. Veio que faz arquitetura, hoje está no terceiro ano de arquitetura, angolana, negra, uma menina extremamente gentil, sutil, uma menina simples, de um conhecimento. Primeiro veio a irmã fazer administração e na sequência veio
Madalena, então assim, eu acho bárbaro isso, entendeu? Já tinha te falado dela Sim, num outro momento, sim. né? Com muito carinho e respeito que eu tenho por ela. Queria te conhecer, Madalena. Aí, Madalena, tá? Que E depois pena eu vou que te você apresentar. não pode vir. Ah lá. Nós convidamos a Madalena, né, para estar aqui, mas por conta de trabalho não conseguiu, para também ajudar nesse... Porque eu acho que é interessante, né? Exato. Então, nós temos uma procura ainda muito baixa, o número de estudantes e de arquitetos ainda é muito baixo, e isso se reflete um pouco de onde essa arquitetura está chegando, Sim. né? Aonde que essa arquitetura chega, quem é que chega nas periferias, quem é que trabalha ali, se há, de fato, arquitetos urbanistas preocupados com as demandas sociais desses lugares, porque nós temos. Tem muito campo de trabalho, né? Com habitação de interesse social, com planejamento urbano, com áreas precárias, racismo O próprio planejamento ambiental. urbano e essa parte precária que você menciona, às vezes aquele que não vive na periferia ou não passou por uma periferia em um determinado momento, às vezes não conhece essa necessidade. Exato. Porque se a gente puxar uma retrospectiva rápida aqui, de números, hoje, por exemplo, 60% da população, aproximadamente 60% da população brasileira, norte, nordeste, enfim, não tem acesso a saneamento básico, aonde são os altos índices de mortalidade infantil. Então, imagina um país com essa imensidão, a gente só ter o saneamento básico em áreas supostamente um pouco mais elitizadas. Sim. Então isso é um dado também agravante, né, que a gente precisa correr atrás para tentar sanar, né? Exato. E aí, pensa um pouquinho que, a partir do que você está dizendo, arquitetura e urbanismo é saúde pública. Perfeito. Arquitetura e urbanismo é acesso à saúde pública, né? A moradia de qualidade, o acesso a saneamento, a morar em lugares que não sejam de risco, né? Ter o direito à posse da sua moradia e a ter a moradia digna, né? Que a própria Constituição cita, que todos têm direito à moradia digna. Perfeito. Então, tudo isso é saúde pública. E se reflete nas condições de saúde e de desenvolvimento das pessoas. Então, pensar a arquitetura a partir desse aspecto, a gente começa a observar que tem outros campos de atuação, que não só dentro dos condomínios, que é muito legal também, mas a gente precisa pensar em construir cidades para todos, em todas as áreas da cidade. Dando um spoiler dessas necessidades que você está falando, para um segundo momento que a gente vai ter em breve, eu particularmente ainda acho que falta... Só vou exemplificar para depois a gente nos aprofundarmos. Restauro, por exemplo. Eu acho uma área fantástica dentro da arquitetura, né? Feito pelo Condefat, no estado de São Paulo, que eu acho que ainda falta um... Pois é, Juliano. E aí, quando a gente pensa em restauro, se a gente tivesse essa consciência de restaurar e de preservação histórica, cultural... Voltaríamos à história africana, o negro. Parte dessa cultura, dessa construção de cidade não teria sido perdida, né? Porque a gente perdeu muita coisa por essa necessidade de construir o novo, destruir o que é velho, que é visto como ultrapassado, né? Para construir o novo. E aí a gente vai eliminando a nossa história e vai perdendo um pouco dessa origem, de onde a gente saiu, por que a gente está aqui, né? Que volta naquilo que a gente falou lá no início. E aí, pensando um pouco nisso, a gente pensa nessas áreas de atuação e se a gente pegar os dados do Conselho, a maior parte dos arquitetos e urbanistas não tem especialização. Sim. 60% dos arquitetos dentro do estado só tem a graduação. Olha, tá vendo? É um número importante para vocês que estão nos assistindo e vão nos assistir, a importância de uma especialização. Porque não basta só sair e... A arquitetura é ampla. Exato. É um curso multidisciplinar. Nós aprendemos muitas coisas. E, embora a faculdade dê conta de muita coisa, a universidade nos abre muitas portas. Mas é importante uma formação continuada. Exato. Eu costumo dizer, mira ali onde você gosta, aquele campo que você ama, e se aprofunda nele. E vai...
né? E abre a mente para outros campos de atuação, né? E é interessante um dado que esse Atlas nos traz, Juliana, porque dentre os arquitetos que não têm pós-graduação, seja de especialização, de mestrado e doutorado, o grupo que diz que mais sinalizou, né, nessa pesquisa, que tem o desejo de cursar mestrado e doutorado, ou seja, para ir para uma área mais acadêmica, são o grupo dos arquitetos negros e negras. Tá. Então, dentro de todo o universo dos arquitetos, o maior grupo daqueles que mostram interesse do mestrado e doutorado são os arquitetos negros e negras. Mas aí eu puxo um gancho com que eu queria que você me ajudasse para a gente traçar essa linha de raciocínio. Aí não seria por conta de talvez se sentir menos, talvez por conta dessa questão que a gente fala de elite, revista, esse tipo de coisa, para um lugar que talvez ele tenha um pouco mais de destaque, que eu discordo, porque ele pode ser tanto de projeto quanto da área acadêmica. Hoje, o maior número de atuação ainda é em arquitetura de interiores. Tá. Então, para homens e mulheres, independente da raça, é a área de arquitetura de interiores. E aí, os gráficos ali, os dados vão mostrando uma diferenciação maior ou menor para homens e mulheres dentro dos campos de atuação de arquitetura e urbanismo. Tá. Existe hoje uma preocupação muito grande, uma busca muito grande por ter, dentro da área acadêmica também, professores e professoras negros e negras, que isso mostre uma representatividade. Tá. Então, eu tenho observado com colegas arquitetos, né, com alunos do curso de arquitetura e urbanismo também, essa necessidade de representatividade. Então, vários recém-formados ou estudantes de arquitetura relatam: professor, eu quero ser professor também, eu quero ser isso. E também cresce muito os pesquisadores desse campo cultural, social, dessa busca histórica de preservação, desse contexto histórico africano, da construção de cidade africana, de trazer luz para esses arquitetos e arquitetas negros e negras também. Porque, de um modo geral, não sei se você compartilha desse pensamento como eu, mas hoje nós estamos caindo numa situação dentro da área acadêmica onde poucos querem ir para mestrado ou doutorado por conta da necessidade de uma dedicação exclusiva. E aí, nesse caso em específico, se faz necessário uma bolsa, auxílio, que às vezes não sana o mínimo das condições socioeconômica, financeira, para que ele se sustente ou se mantenha. Então, assim, a busca nos números que eu tenho visto são muito pequenos. Isso. Geralmente a gente tem visto, por exemplo, um aluno, 2 alunos já da graduação, nos últimos anos, 4º e 5º ano da graduação, que vem um professor e fala: cara, você tem potencial, vamos para o mestrado, eu vou te orientar. E aí ele acaba, porque ele sente o perfil acadêmico, porque senão o profissional, o aluno que sai da graduação, ele quer ir para o mercado de trabalho para ele ganhar o seu sustento. Isso. E se às vezes, porque são 2 vertentes diferentes, se ele vai primeiro para a área, para o campo, vamos dizer assim, né? Para depois ele voltar para a área acadêmica, pode ser que se passe alguns anos e ele perda aquela vontade de ler, aí ele fala: pô, mas perde o ritmo. Do mesmo jeito que aquele que está na área acadêmica, para ele ser introduzido no mercado de trabalho, no campo, também está difícil. Sim. Então, talvez mestrados mais profissionais. Sim. Né? Que hoje já começam a ser mais realidade, né? Exatamente. Nós precisamos, na verdade, Juliana, a leitura que eu faço é que a gente precisa de arquitetos em muitas áreas. Com certeza. Nós temos uma saturação dentro de arquitetura de interiores, embora ainda tenha muito campo de atuação. Sim. Mas nós temos muitos profissionais atuando nessas áreas e uma carência em muitas outras, né? Por exemplo, meio ambiente, planejamento urbano, saneamento, que nós acabamos de falar, que também são áreas de atuação inerentes à arquitetura e urbanismo, ao arquiteto e urbanista, e que existe pouca procura.
né? Existe pouca procura. E um pouco disso também é isso que você disse, porque, de fato, a gente sai da faculdade e precisa trabalhar. Né? Preciso pagar os boletos, eu preciso me sustentar, eu tenho sonhos que eu quero construir, né? Tenho uma vida que eu sonhei e eu preciso correr atrás disso. E, infelizmente, o nosso mercado de trabalho ele tem muito mais portas para essas áreas do que para as outras, né? E a área acadêmica, de fato, ela exige essa dedicação exclusiva, ela exige muito tempo de estudos e que não dá para fazer outra coisa. É trabalho. E cria-se aquele vínculo também, Exato. É um trabalho. Enquanto você está ali estudando, fazendo mestrado, doutorado, é trabalho. E é trabalhoso. E, de fato, as bolsas são nem sempre suprem todas as necessidades, né? Então, essa é uma dificuldade ainda maior de acesso. Entender esses cenários também faz parte desse contexto do que a comissão tem feito. Para a gente conseguir garantir ou melhorar esse acesso a esses campos de atuação diferenciados, né, para arquitetos e urbanistas, para que eles tenham acesso ao mestrado, entrar no mestrado, entrar no doutorado, como fazer essa prova, né, se preparar, conseguir fazer um projeto de pesquisa. Então, existem grupos que fazem cursos, dão cursinho preparatório para entrar no mestrado, para fazer projeto de pesquisa, para preparar esses arquitetos e urbanistas para irem para a área acadêmica também. Então, essa também é uma área que a comissão tem atuado. Então, pensar mesmo como que o conselho pode atuar para aumentar essa procura, para ampliar os campos de atuação, para que os arquitetos urbanistas, independente da raça, tenham acesso. Para que a gente consiga ter mais arquitetos urbanistas negros trabalhando em diversas áreas de atuação. Né? Sim. Que é bem extensa, como a gente falou. Com certeza. Eu peguei nos dados lá do Atlas que as mulheres negras, dividindo agora por homens e mulheres, né? As mulheres negras, elas se concentram mais, a área de atuação que elas têm mais destaque em habitação de interesse social, conforto ambiental e planejamento regional. A área que tem mais números de arquitetos trabalhando é a arquitetura de interiores. Mas quando a gente olha, por exemplo, para a habitação de interesse social, pensando em mulheres negras, homens negros, mulheres brancas e homens brancos, o grupo que mais trabalha em habitação de interesse... negra. Exato, mulheres negras. Quando a gente pensa no homem negro, ele se concentra mais em arquitetura de edificações, na obra, instalações prediais e nas áreas de meio ambiente. Então, são áreas que esse arquiteto e essa arquiteta eles têm olhado e falado, opa, tem um campo aqui para trabalhar. Mas... Por exemplo, na área da construção civil como um todo e instalações, são áreas que a gente percebe que tanto na engenharia civil está faltando profissional. Então, esse arquiteto, ele por ter a aptidão e por ter, né, dentro da sua graduação a possibilidade ele está criando um novo... Sim, uma nova abrindo visão. Frente. Perfeito. E talvez no meio ambiente, vamos lá, não sei se você concorda com o que eu vou falar, mas talvez é aquele lugar onde ele não se expõe tanto. Sim. Ele não se expõe tanto o seu rosto, ele vai ter o seu nome, vai ter a sua pesquisa, só que ele não precisa estar tão Sim. palco. Então aí ele se sente confortável para que deveria ser ao contrário. Exato, Juliana. Eu acho que é triste a gente olhar isso, né? Porque por que eu tenho que me esconder? Né? Por que eu não posso aparecer? Por que eu não posso ter o meu rosto na capa da revista? Por que não? Se você pegar as revistas de arquitetura, de interiores que rodam nas nossas cidades, aqui na nossa regional, nas nossas regionais, quantas tem arquitetos e urbanistas negros na capa? Não me lembro. Eu também não me lembro de nenhuma. Não me lembro. Então, vamos dentro nela, dentro da revista. Também não me lembro. São pouquíssimos, é raríssimo a gente encontrar, né? Então, normalmente nossos arquitetos e urbanistas, eles estão atrás desses outros arquitetos e urbanistas brancos e brancas, trabalhando lá no escritório, que não aparecem, ou em áreas assim, que não exigem essa
essa exposição. E por que isso, né? Por que isso? Agora então, mas aí foi ele que criou isso, que a gente precisa ver, né? Se foi uma demanda dele mesmo ter criado isso, que eu acredito que isso aí já ele se colocou na posição, porque isso já foi imposto anteriormente, que a gente precisa abrir. Esse é um trabalho do conselho também, né? E da sociedade em geral, porque com certeza. Só o conselho de arquitetura não dá conta de tudo isso, Sim. né? A gente está trabalhando uma demanda social, trabalhando no sentido de mudar um pouquinho essa visão, tanto dos arquitetos como da sociedade, de entender que a arquitetura é para todos, que todo mundo pode ser um arquiteto e que existe arquitetura de qualidade feita por arquitetos e urbanistas negros e negras, né? Que não é a minha raça que vai dizer se eu sou uma boa ou uma arquiteta, que o meu produto é bom ou ruim para a sociedade. Então, entender isso e trabalhar para que a gente amplie esse campo de atuação e o cenário para os arquitetos e urbanistas, melhore isso para os arquitetos e urbanistas, também é melhorar isso para a sociedade. Mas isso parte de uma mudança de pensamento da sociedade, né? A gente vive numa sociedade que é racista, que olha para as pessoas de outras raças, de outras cores, com um olhar diferente, que acha que muitas vezes a gente escuta, esse aqui não é o seu lugar. Esse aqui não é o lugar que você pode ocupar. Sim. E a gente precisa, enquanto sociedade, trabalhar para que isso não aconteça. Não né? tenho dúvida. Então, esse cenário da arquitetura e do urbanismo, essas questões raciais impactando na construção de cidade, na formação dos arquitetos, isso parte de uma consciência de classe da sociedade. Isso parte de uma construção social da sociedade. E que aos pouquinhos, né, faz tempo que a gente está falando sobre isso, né? E me parece que a gente ainda vai ter que lutar por muito tempo. Então, essa resistência, esse trabalho de resistência, de dizer eu estou aqui e esse lugar é meu, eu vou ocupar esse lugar sim, eu sou um profissional de boa qualidade sim, e ninguém pode dizer que eu não posso ocupar esses lugares na sociedade. Então, é essa resistência que a gente precisa ampliar, né? De pensar... de quebrar esses aspectos do próprio negro de se achar inferior ou de se pôr numa posição inferiorizada por conta da sua raça, né? Então, esse trabalho, ele parte da ideia de que a gente tem que colocar luz mesmo. Colocar luz nesses arquitetos. Quem são os nossos arquitetos e urbanistas? Nas universidades, quantos arquitetos e urbanistas negros e negras a gente estuda? Quantos professores negros e negras nós temos? Quais são as nossas referências, né? Quando a gente pensa... Me diga aí 3 nomes de arquitetos e urbanistas que você admira. Quantos deles? 10 nomes. Quantos deles são negros e negras? Então, 0 às vezes. Pensar nesses aspectos, então, trazer esse ensino para a universidade e levar isso para a sociedade. Então, é um trabalho de formiguinha que o Conselho tem feito, mas que também é um trabalho da universidade, né? Então, esse momento aqui, essa abertura aqui é um espaço extremamente importante para a gente tocar em pontos que são sensíveis, mas que são importantes a gente falar. A gente não pode se calar diante disso, né? E fazer esse trabalho ficar por conjunto. Detrás dele, né? Exato. Porque a gente não está fazendo nada de errado. Exato. Pois é. Então, pensar nessa preservação histórica, pensar nessas questões de abertura de campos de atuação, de ampliar o acesso à universidade, à especialização, ao mestrado, ao doutorado, à pesquisa, pesquisar sobre essa arquitetura negra, essa produção, seja de espaço físico, como de produção acadêmica, de pesquisa, né? E a CEPAF está ali de mão dada com as universidades, com os arquitetos, tentando mesmo ampliar isso. Nesse mês da consciência negra, Juliana, nós estamos com muitas programações. Então, nós vamos para as regionais. Tivemos algumas palestras, algumas rodadas de conversas em diversas regionais e vamos continuar ao longo do mês todo. E agora... Eu não vou dar spoiler, mas depois nos bastidores eu vou fazer um convite para a Thaís, que vocês vão ficar sabendo em breve, mas só depois. Olha, já estou ansiosa. Eu vou, você vai ver, depois eu te conto. Combinado. Nós vamos ter dia 28, 29 em São Paulo, lá na sede do CAL, uma rodada de conversa, um seminário sobre arquitetura
e urbanismo com esse foco. Esse seminário vai ser transmitido, então os arquitetos que não podem, vai ser transmitido pode participar EAD? Pode participar, então vai ser um momento. Eu vou querer o link depois para mandar para meus alunos. Vai ser um momento muito especial, com muitas discussões, com professores, pesquisadores e arquitetos urbanistas que atuam na área, para a gente colocar mais fogo nessa lenha, né? Para entender todos esses aspectos, mas essas discussões, elas vão se encerrar lá em São Paulo. Esse é o dia de encerramento, mas nós estamos passando nas regionais e levando essa discussão para todos. Perfeito. Thaís, para a gente ir para essa reta final desse nosso bate-papo, que está extremamente prazeroso e, para mim, de conhecimento, né? Porque alguns dados eu não conhecia, não tinha esses números de acesso. O que você pode deixar talvez não digo orientação, mas uma palavra talvez de social, humana, para aquele que está e vai nos assistir nesse mês comemorativo de tanta importância? Ótimo, Juliano. Acho que a partir de tudo que a gente conversou e de tudo que a gente poderia ter conversado, porque poderíamos ficar aqui o dia todo falando sobre isso. E tem assunto, né? E tem assunto. O que eu posso deixar, eu vou deixar o encorajamento. Para os arquitetos que vão nos ouvir, nos assistir, para os estudantes, sobretudo, que a arquitetura é para todos. Nós precisamos de arquitetos e urbanistas que pensem a cidade, pensem as construções, que pensem em arquitetura e urbanismo para todos. Porque só assim a gente vai conseguir vencer as desigualdades dessa construção das cidades. Só assim a gente vai ter pessoas que vão se levantar e dizer: não, a cidade ela tem que ser igualitária, ela tem que ser a cidade mais justa. Então nós precisamos que os arquitetos, que os estudantes atuem em outras áreas, que se interessem por essas áreas, por estudar esses campos, por estudar, conhecer esses arquitetos que atuam, que já atuaram, que fizeram história, que estão aí batalhando. Entender que a arquitetura pode sim transformar a sociedade. A arquitetura tem um poder incrível de transformar os lugares e transformar com isso a vida das pessoas, e que nós somos agentes transformadores. Eu costumo dizer que o arquiteto urbanista é um agente transformador de realidade. Não tenho dúvida. Nós precisamos chegar nesses lugares. Então eu os encorajo a estudar, conhecer essas áreas, conhecer esses arquitetos e buscar outras áreas de atuação, que existem muitos campos onde a arquitetura e o urbanismo ainda tem sido deixadinha de lado, assim, sabe? Tá pequenininho ainda, e que a gente precisa ampliar, e a gente só vai conseguir mudar isso se os nossos alunos, os nossos estudantes, os nossos arquitetos tiverem um olhar para isso. Não tenha dúvida. Eu, assim, só para finalizar, né, que eu, como um amante de alguns esportes, né, poxa, então se a gente parar para pensar, Pelé, sim, fazendo um gancho, tá, gente, sem Pelé, no basquete de Michael Jordan, LeBron James, no atletismo, Usain Bolt, entre outros inúmeros atletas, né? E negros de forma geral. Então, acho assim, a gente precisa ter respeito também. Exato. É isso aí. Isso aí, Juliano. Gente, muito obrigado a todos. Nos vemos em breve. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.